Boa noite a todos e a todas. Pedimos licença para adentrar vossos lares e estamos aqui para mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, Paraná, com a palestra pública virtual. Hoje temos uma convidada que iremos apresentar logo mais, mas passamos a palavra para o seu boa noite. Boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade que o SEAC tem nos oferecido para refletirmos um pouco acerca da doutrina espírita. Obrigada, Vânia. E para darmos início, faremos a prece inicial. Jesus, celeste amigo, sê conosco nesses momentos de estudo, junto à espiritualidade amiga, no amparo e no discernimento de nossas ideias e pensamentos, para melhor compreensão da doutrina dos espíritos. Assim seja. E a nossa convidada é a Vânia Senger, trabalhadora da Sociedade Espírita Meimei de Campo Mourão, Paraná, aonde é coordenadora de grupo de estudo e evangelizadora, e na URI é diretora do DIGE, que hoje nos falará o tema Somos Todos Imortais. Vânia, é com você. É uma grata satisfação, novamente dizemos, podermos refletir um pouco acerca da imortalidade da alma, acerca de sermos todos nós, né, imortais. Todos nós somos imortais. E todo religioso, todos aqueles que são espiritualistas, cristãos ou não, sabem ou detêm a informação de que somos seres imortais. Somos dotados dessa característica que faz com que a morte não tenha o poder de nos aniquilar. A morte é a morte do corpo físico. Nós, espíritos que somos, permaneceremos vivos. Sairemos dos corpos pelo fenômeno do desprendimento, mas não sairemos da vida. Jesus é o grande cantor da imortalidade da alma. E na passagem que se encontra reunido com os apóstolos, ele ensina acalmando-os. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Ou então, na passagem diante de Pilatos, quando Pilatos entra novamente no palácio e fez vir Jesus à sua presença, perguntando-lhe: És o rei dos judeus? No que Jesus responde que meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. De onde seria esse reino? Essa deveria ser a nossa reflexão, a mensagem de Jesus. De que moradas Jesus falava e qual o sentido, pensamos, de amar o próximo, o maior mandamento, se a morte é o término da existência? Ou se nossa existência termina no túmulo? Amar o próximo só faz sentido em nossas vidas se compreendermos definitivamente a continuidade da própria vida. De modo que todos nós cristãos compreendemos essas passagens de Jesus e, de certa forma, nos compreendemos imortais, embora uma incerteza ainda exista na maioria dos corações.
Incerteza pela falta de conhecimento do que é realmente a imortalidade da alma. A temos como uma ideia vaga. Não compreendemos necessariamente como é essa vida dita futura. E é nesse sentido que o Espiritismo acrescenta essa ideia, então, vaga, a essa revelação trazida por Jesus, observando ela agora generalizada, acrescenta o conhecimento da existência do mundo espiritual. Acrescenta a ideia da imortalidade à existência de um mundo invisível que nos rodeia, que interage conosco, de espíritos que povoam os espaços infinitos. E então, o Espiritismo dá uma consistência, uma realidade a essa ideia vaga que todos nós possuímos. O Sr. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nos leva a um raciocínio muito claro nesse sentido na obra intitulada O Livro dos Médiuns, que comemorou agora, recentemente, 160 anos de sua publicação. Ele diz que tomamos por ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Essa existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo essa crença que acabamos de dizer generalizada. Ela é consubstanciada na mensagem de Jesus. De certa forma, não basta que acreditemos que a alma existe, a existência. É necessário pensarmos acerca da sobrevivência. Sobreviver implica num outro raciocínio. Sobrevive como? Onde? E se sobrevive, mantém a sua individualidade. Nossos pensamentos, a inteligência, a memória, as conquistas, os aprendizados feitos são mantidos. Qualquer coisa em relação a isso, contrária a essa ideia de individualidade, nos remeterá novamente ao materialismo. Não faz diferença se nós não acreditarmos nessa individualidade, porque se volta ao todo, não faz sentido a existência da vida novamente. E desde que se admita, continua Allan Kardec, desde que se admita a existência da alma e essa individualidade, a essa consciência de si mesmo após a morte, também é forçoso que se admita que a sua natureza diferirá da do corpo, ela difere do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao próprio corpo. Então, essa natureza do espírito vai diferenciar da natureza do corpo físico. A segunda questão que precisamos admitir é que se nós gozamos da consciência, né, essa alma goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria, mais uma vez, um ser inerte. Caso em que, possuindo essa alma, de nada nos valeria. Então, duas questões o Sr. Allan Kardec nos proporciona. Uma, que a natureza difere do corpo, a natureza da alma, e outra é que ela goza da consciência de si mesma, exatamente para que a gente passe a entender essa existência, essa sobrevivência e essa individualidade da alma. Admitindo, de fato, essas três questões, essas duas questões que o Sr. Allan Kardec coloca, é necessário admitir que essa alma, após a morte, vai para alguma parte. Está muito vinculada àquilo que falamos acerca da sobrevivência. O que vem a ser feito dessa alma? Para onde ela vai? Segundo a crença comum, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam necessariamente o céu e o inferno? Antigamente dizia-se que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, com os estudos, com o avanço da ciência, o que são o alto e o baixo no universo? Reconhecendo essa relatividade do tempo e do espaço, seria possível ainda mantermos essa crença? Partindo sempre deste raciocínio e do princípio da existência e da sobrevivência da alma, seria interessante conjecturar que se o ser pensante que existe em nós durante a vida, essa alma,
não mais pensaria depois da morte? Que se continua a pensar depois da morte, está inibido, proibido, impossibilitado de pensar naqueles a quem amou? Que se pensa naqueles a quem amou, não cogita de se comunicar com eles? E que se pode estar em toda parte, não podem eles estar ao nosso lado? E se pode estar ao nosso lado, não pode se comunicar conosco? São questões que nos levam ao raciocínio da existência, da sobrevivência e da individualidade do espírito após a morte. Ele coloca ainda outras questões que não falaremos aqui, porque vai nos levar à questão da comunicabilidade, outro princípio básico do espiritismo, e não é onde queremos chegar com o raciocínio. Resta-nos pensar, então, objetivamente, racionalmente, que se existe um lugar para onde ir depois da morte. Existe. E Leon Denis dirá, no livro O Porquê da Vida, que o homem que ignora seu destino é parecido com um viajante que percorre maquinalmente um caminho sem conhecer o ponto de partida nem o de chegada, sem saber por que viaja e que, nesse sentido, estaremos dispostos a parar ao menor obstáculo, perdendo tempo e descuidando-nos do objetivo a atingir. Todos nós sabemos que o objetivo a atingir é a perfeição. E para que façamos, então, uma boa viagem, essa viagem pela existência terrena, e que tenhamos um bom retorno a esse chamado mundo invisível, mundo dos espíritos, que a doutrina espírita traz, da qual todo ser vivente na Terra está predestinado, nós temos que refletir, vez ou outra, sobre questões fundamentais. O que somos? Somos um ser material ou somos espíritos? Somos espíritos, seres inteligentes da criação, criados por Deus com a finalidade de progredir e de chegar à perfeição. De onde viemos? Viemos do próprio mundo espiritual. Chegamos a este mundo com predisposições, com talentos, com vícios e virtudes. E principalmente entender para onde vamos. Porque todos desembarcaremos no porto da vida, carregando todos uma bagagem interior que são essas conquistas, vícios, virtudes, amores, desamores que aqui fizemos. A partir do conhecimento destes 3 itens, não somos mais viajores sem destino, sem rumo. E essas questões permeiam a filosofia e a humanidade desde sempre. É importante pensar nelas, para que não sejamos, então, os viajores sem rumo, perdidos, sem saber para onde vamos, sem saber qual a finalidade de estarmos aqui, de conquistarmos virtudes. E Emmanuel, no prefácio de um livro muito conhecido no movimento espírita, de André Luiz, No Mundo Maior, vem nos dizer, no seu prefácio, que dos 4 cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Diz ele que vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuadas cidades americanas, de velhos círculos asiáticos e também dos climas quentes africanos. Procedem das metrópoles, das vilas e dos campos. E que perante a Suprema Justiça, todos nós temos o mesmo direito. Porém, estaremos distanciados exatamente pela conduta individual diante da lei que distinguirá a virtude do crime, o trabalho da ociosidade, a boa vontade da indiferença e a verdade da simulação, exatamente conforme as palavras de Jesus, a cada um de acordo com suas obras. A bagagem interna a que cada um de nós fará jus conforme a nossa própria vivência enquanto encarnados, enquanto vivendo essa vida material. E nesse momento em que o mundo se apresenta com as dores e os sofrimentos que o Covid tem nos proporcionado, onde contamos esses mortos
como números, e já passamos dos 2 milhões, nesse trajeto reencarnatório, um ou mais desses 2 milhões pode ser alguém que compartilhou a vida conosco. Um amor, uma alma querida. E é justo, então, que novamente pensemos: qual o sentido da vida? Para onde foi essa alma querida? Poderei em algum momento estar com ela? É possível o reencontro? Sofre ou é feliz? Certo é que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Todos nos encontraremos no mundo espiritual, de onde viemos. Nunca promoverá a morte compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura, cada um de nós, transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houvermos semeado. E aprenderemos que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei divina em toda parte onde estivermos. Que o reino a que faremos parte, o reino que Jesus se referiu, não vem com as aparências externas. O conteúdo da bagagem, essa bagagem que trazemos interiormente, que não se mede materialmente, ela precisa de algum valor. E é natural, continua Emmanuel dizendo, que o lavrador respire o ar do campo que semeou. O que nos aguarda no mundo espiritual, segundo os benfeitores espirituais, é exatamente o que acontece enquanto vivemos a vida material, a lei da sintonia. De modo que não adianta termos uma mãe santa e a gente ser um caco. No mundo espiritual, estaremos exatamente com aqueles com quem sintonizamos. Diz o senhor Allan Kardec, parafraseando um provérbio popular: dize-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas. É a sintonia fazendo-se valer enquanto no mundo corpóreo, mas também no mundo espiritual. Precisamos, enquanto encarnados, da prática do bem, da consciência reta nas leis divinas. E dizemos que é natural que pensemos sobre a morte, principalmente nesses momentos, mas que pensemos na morte como sendo a vida em plenitude. Que todos somos, de fato, espíritos imortais, vivendo uma experiência no mundo corpóreo, mas que, sem sombra de dúvida, teremos que viver no mundo espiritual com as consequências das ações aqui cometidas enquanto espíritos encarnados. Reforçaremos que o que existe é vida, vida no corpo físico e vida fora do corpo físico. Dificuldades, acertos, virtudes, vícios, conforme a bagagem que possuímos aqui, é o que levaremos para esse mundo espiritual. É necessário, então, que façamos um esforço para pensar, que sejamos nós ou um ente querido que partiu. Sairemos do corpo, mas necessariamente não sairemos da vida. Manteremos a nossa consciência, reencontraremos nossos acertos, nossos erros, não imediatamente aqueles a que amamos, mas os reencontraremos. Como dissemos, manteremos a nossa consciência e mantém a consciência aqueles a quem amamos. Então, que a gente faça um esforço para a compreensão do mundo espiritual, que não é lá, é aqui, é ali, é acolá. O mundo espiritual nos rodeia e estamos constantemente em relação com eles, com esses espíritos que já partiram. É necessário, mais uma vez dizemos,
que lembremos dos entes queridos que se encontram nesse mundo espiritual, mas sem as reclamações costumeiras desses que se rebelam contra Deus e contra a sua lei. Que lembremos dos entes queridos nas nossas orações, sem enchê-los com petitórios que muitas vezes não podem ser atendidos, mas que lembremos deles com as nossas melhores vibrações de afeição, de carinho, oferecendo a eles esperança, lenitivo às suas possíveis dores, abrandando a saudade, as aflições e tendo a plena certeza do reencontro, que, como dissemos agora há pouco, não necessariamente vai ser de imediato, mas que os reencontraremos, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Reconhecendo, né, a imortalidade da alma, mas agora dentro desse novo contexto que a doutrina espírita nos oferece como sendo a mesma do Cristo, porém ampliada, explicada, com todas as possibilidades que se abrem, convidando-nos então à confiança em Deus e à perseverança no bem. Compreendamos definitivamente que a morte ela é um fenômeno natural. Dizemos que todos nós, né, passaremos por este fenômeno, como passamos pela reencarnação. Esse fenômeno natural, ele nos leva de retorno à verdadeira vida. E nesse processo, sempre contaremos com a ajuda dos benfeitores amigos que nos auxiliarão nessa difícil passagem, mas que auxiliaram e protegem aqueles nossos amores que já partiram. Todos contamos com um anjo da guarda. Ninguém há que está só no mundo. Que o fato de conhecermos que não morremos jamais nos encha de responsabilidade sobre como viver de passagem aqui na Terra, mas aqui e agora. Nós agradecemos a oportunidade oferecida pelo SEAC de pensarmos um pouco acerca da imortalidade da alma, rogando a Jesus que nos guarde em paz. Obrigada, Vânia. E vamos pedir para a Vânia fazer a prece final para nós. Senhor Jesus, benfeitores espirituais que nos assistem, agradecemos imensamente a oportunidade de reflexão e rogamos aos benfeitores espirituais que nos protejam, que nos socorram diante de tantos desafios, diante das aflições que nos surgem no caminho evolutivo. Rogamos a Jesus, Mestre amado, que levem as nossas melhores vibrações a tantos quantos sofrem pelo Covid, a tantos quantos, surpreendidos pela morte, ainda não entenderam ou compreenderam a sua situação. Rogamos, Jesus amigo, que leve as nossas vibrações de esperança, de fraternidade, a todos aqueles que trabalham na divulgação da mensagem espírita, da mensagem cristã, e a todos aqueles que fazem grandes esforços para atender ao próximo, ao irmão em sofrimento.
Envolva-nos, Senhor Jesus, uma vez mais, e se conosco hoje e sempre. Assim seja. E gratidão, Vânia, em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec, pela sua presença, por aceitar o convite e também de tão cristalino esclarecimentos nessa noite. E agradecemos a todos que estiveram conectados conosco e compartilharam essa live, permitindo que o conhecimento espírita fosse disseminado. E convidamos também para estarem conosco no dia 30 de 1 de 2021, às 21 horas, com a palestra pública virtual A Missão de Cada Um, com a presença de Marco Negrão. Votos de paz, boa noite.